E aí, tudo bem? Que bom que você chegou até aqui. Seja muito bem-vindo ao canal oficial da Igreja CI. A mensagem que você vai assistir ou ouvir agora, ela é do nosso culto de jovens, o Tamo Junto, que acontece todos os sábados às 20 horas. Antes de liberar a mensagem, eu quero pedir para você deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. Deus abençoe você e aproveite. Valeu! Abre ela lá em Marcos capítulo 16. Nós vamos ler a partir do versículo de número 15. Uma mensagem muito importante, quero ministrar com você nessa noite. Um texto muito conhecido, nós vamos ler alguns versículos que dizem assim: Ele lhes disse: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes e beberão algum veneno mortal e não lhes fará mal nenhum. E porão a mão sobre os doentes e estes serão curados. Depois de lhe ter falado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus. E o último versículo: então os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com sinais que a acompanhavam. Amém? Se você pode, feche seus olhos, vamos orar. Pai, obrigado por essa mensagem, Senhor, obrigado pela Tua palavra, obrigado pelas escrituras que hoje trazem vida a nós, mas nesse momento nós pedimos que não sejam apenas letras ou palavras, mas que o Teu Espírito vivifique esses textos, que esse texto que nós acabamos de ler, uma porção das escrituras que foi vivida pelo Senhor aqui nessa terra, a terra a qual nós estamos, que isso possa gerar vida em nós e que nós possamos sair desse lugar abastecidos com a Tua palavra e cheios de vida. Essa é a nossa oração em nome de Jesus, amém e amém. Amém, gente? O tema da mensagem que eu quero falar com você hoje é sobre o ID do Senhor e como é importante nós termos a consciência do chamado de Deus para a nossa vida. Como é importante todos nós, eu e você, termos a consciência de que existe um chamado de Deus para cada um de nós. Agora na sala, ainda antes do culto começar, eu estava conversando com o Tiago e falando para ele sobre a mensagem. E essa mensagem que eu vou ministrar para você nessa noite é uma das coisas que eu mais converso com pessoas durante a semana. Porque hoje nós vivemos em dias onde as pessoas têm uma crise dentro delas. Qual é o meu chamado? Nós vivemos dias onde as pessoas têm uma crise dentro delas. Qual é o meu propósito? Você já passou por isso? Alguns já superaram essa crise, outros estão nessa crise. A verdade é que muitos de nós temos essa dúvida, muitos de nós carregamos conosco essa questão: qual é o meu chamado? Qual é o meu propósito? Afinal de contas, hoje fala-se muito sobre propósito. E propósito é algo que o Senhor trouxe a nós, mas é algo que o mundo às vezes acaba falando muito mais do que a própria igreja. Quando você vê aí palestra de coaches, de treinadores, de pessoas que trabalham com o mercado, você vê as pessoas falando sobre propósito, o seu propósito dentro daquela empresa, o seu propósito no marketing digital, o seu propósito no mercado, o seu propósito aqui, o seu propósito lá, e nós falamos muito sobre propósito. E a verdade é que existe sim um propósito sobre tudo isso. Existe um propósito no seu trabalho, existe um propósito na sua casa, existe um propósito na sua família, porém existe um propósito que está acima de tudo isso. E é sobre esse propósito que eu quero falar para você nessa noite. Porque nós vivemos em dias onde todos nós estamos buscando uma coisa: um caminho seguro para caminhar. Todos nós vivemos a nossa vida buscando um caminho seguro para que a gente possa caminhar e viver a nossa vida. Você, quando vai fazer uma rota da sua casa até o seu trabalho, da sua casa até a igreja, da sua casa até algum outro lugar, Itajaí não é uma cidade tão perigosa assim, mas você busca locais mais seguros, você busca rotas mais seguras, porque ninguém quer enfrentar problemas no meio do caminho, ninguém quer ter prejuízos ou ninguém quer ter surpresas no meio do caminho. E na nossa vida é exatamente assim, nós buscamos rotas mais seguras, nós buscamos rotas que nós possamos caminhar de forma a qual nós estamos debaixo do propósito e do chamado de Deus. Então, nessa noite eu quero falar com você sobre isso, sobre o chamado e sobre o propósito de Deus para a nossa vida. Mas como identificar o chamado de Deus?
Porque às vezes nós cometemos um erro muito grave, que é colocar as coisas acima do chamado de Deus, é colocar as coisas acima do propósito de Deus. A verdade é que na nossa vida existem alguns momentos onde nós priorizamos algumas coisas. Por exemplo, quando você está em um período pré-casamento, você está noivo e você está ali naquele período pré-casamento, você acaba tirando o seu foco de algumas outras coisas para focar no casamento. Sim ou não? Você já passou por esse momento? Né? Os seus recursos, a sua grana, você foca tudo ali. Quando você está em um período pré-vestibular ou em um período pré alguma prova ou pré algum concurso, você acaba focando todas as suas energias e todos os seus recursos naquilo ali. Então você acaba tirando um pouco de tempo para sair com seus amigos, para focar naquilo ali. Você acaba faltando às vezes alguns cultos para focar naquilo ali. E aqui não existe pecado nenhum, não existe erro nenhum. Nós só estamos focados provisoriamente e durante um período de tempo em uma coisa que precisa ser resolvida e que será resolvida. O problema é quando nós trocamos o chamado de Deus pelo meu próprio chamado. O problema é quando eu troco o propósito de Deus por aquilo que eu penso ser o meu propósito. E qual é a crise que existe dentro de muitos de nós? Qual é a crise que existe dentro dos corações de muitos de nós? É que eu ainda não sei qual é o chamado de Deus para a minha vida. Eu ainda não sei qual é o propósito de Deus para a minha vida. Sendo bem sincero, você não precisa levantar a mão, você não precisa responder, responde dentro do seu coração. Quem aqui passa por essas crises? Sendo bem sincero, eu falei para não falar, mas eu vou falar. Às vezes eu passo. Sabe aquela semana, aquele dia que você acorda e você diz assim, cara, para onde eu estou indo? Para onde eu estou caminhando? Aquele momento meio bad vibes assim, sabe, que bate na porta de todo mundo. O que eu estou fazendo? O que está acontecendo? Por que isso está acontecendo? Por que aquilo não aconteceu? E a primeira coisa que nós colocamos em xeque é o quê? O nosso propósito. Deus, mas eu estou fazendo aquilo que o Senhor me mandou fazer. Ou então, às vezes, nós não fazemos ideia de qual é o nosso propósito, nós não fazemos ideia de qual é o nosso chamado, até sermos chamados pelo Senhor individualmente, sermos convocados pelo Senhor, existe uma missão para todos nós nessa terra, e é sobre isso que eu quero falar com você nessa noite, e é isso que eu queria que você entendesse nessa noite, e é isso que eu queria que todos os jovens do planeta Terra entendessem nessa noite, é que existe um chamado coletivo, que é maior do que um chamado individual. Existe um propósito coletivo que é maior do que um propósito individual. O nosso propósito é muito maior do que o meu propósito. E para eu ser mais claro para você, se eu abandonar hoje o Tamo Junto, amanhã vai ter um líder muito melhor do que eu. Se hoje você abandonar aquilo que você pensa que é o seu propósito, amanhã vai ter alguém muito melhor do que você. Porém, você está perdendo a chance de participar. Existe uma frase que eu guardo no meu coração, que diz que ninguém é indispensável, mas todos são substituíveis. E essa frase a gente precisa guardar no nosso coração, porque quando o ego bate na porta, a gente se coloca no nosso lugar. Eu não sou indispensável, você não é indispensável, mas nós somos substituíveis. Quando nós não queremos participar, quando nós não queremos fazer parte, quando existe um chamado do Senhor, quando existe uma convocação do Senhor, e nós estamos convocados pelo Senhor, você não é dispensável, você não é qualquer um, mas você é facilmente substituído, mas eu sou facilmente substituído. Por que eu estou falando isso para você? Porque nós precisamos ter a consciência do chamado de Deus para nós. E aqui eu não falo sobre o chamado de Deus para mim ou para você, eu falo sobre o chamado de Deus para nós. Existe uma convocação geral e coletiva do Senhor para a sua igreja. Igreja não é uma pessoa, igreja são pessoas. Hoje em dia tem se criado muito um discurso de que não precisa ir à igreja porque eu sou a igreja. Eu sozinho não sou igreja. Aonde estiverem 2 ou 3, ali o Senhor está. O Senhor fala sobre corpo, e corpo é formado por vários membros. Um braço sozinho não é corpo, um braço sozinho é membro. Corpo é quando todos os membros estão unidos e reunidos. E existe uma proposta e existe um trabalho diabólico nesses dias
para fazer com que eu e você venhamos a fugir do chamado coletivo do Senhor para nós. E nós colocamos como desculpa para fugir do chamado coletivo de Deus a falta de um chamado individual. O Senhor não me chamou para isso, o Senhor não me chamou para aquilo. Isso não quer dizer que o Senhor não te chamou para nada. O Senhor não te chamou talvez para ir para a África e para o Moçambique fazer missões. Talvez o Senhor não te chamou para subir em uma plataforma e falar para centenas de pessoas. Talvez o Senhor não te chamou para pegar um microfone e cantar para milhares de pessoas. Mas isso não significa que Deus não te chamou para nada. Mas isso não significa que Deus não te criou, que Deus te criou para nada. O que eu e você precisamos entender é que antes do nosso chamado individual, existe um chamado coletivo. Antes do Pedro ser chamado para pregar, o Pedro é chamado para Marcos capítulo 16. Coloca de novo o texto que a gente leu ali na tela, por favor. Eu queria ler com você esse texto de novo, com essa consciência do chamado de Deus. Esse texto que nós acabamos de ler é uma convocação. Jesus está dizendo: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Então aqui existe um chamado coletivo de Deus para mim e para você. Vão por todo mundo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Talvez o que você está buscando no Senhor, esse propósito e esse chamado que você acha que precisa, é o como ir, é o como fazer. Consegue entender o que eu estou falando? Por exemplo, esse aqui é o meu como, mas é o meu como provisório. Se amanhã eu ficar mudo, o meu como vai ter que mudar. Consegue entender que é só o como? O Gabi estava ali lindamente tocando baixo, o Felipe tocando guitarra. Deus tenha misericórdia e apague isso que eu vou falar. Mas se amanhã eles perdem os dedos, você consegue entender que o como não pode limitar o chamado? Você está entendendo? Você entendeu, Felipe? Em nome de Jesus, o Senhor te proteja e te guarde. Também cuida onde você enfia a mão. Mas se a gente perde o como, as meninas que estavam cantando aqui, o Wesley que estava cantando, um resfriado, eles perdem o como deles, é ou não é, Ana? Alguns sábados atrás a Ana estava na escala, ela precisou ser substituída. Por quê? Tiraram o como dela. É o como prega. Esse aqui é o meu como. Eu estou pregando o evangelho como um pregador. Eles estão pregando o evangelho como um músico. Talvez você está pregando o evangelho como um amigo. Talvez você está pregando o evangelho como um bom funcionário. Você está pregando o evangelho como um bom filho. Todos nós somos chamados, meu irmão, para pregar o evangelho. Esse é o chamado de Deus para todos nós. Todo ser criado nessa terra que reconhece o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, já tem um chamado e já tem um propósito. Marcos capítulo 16, vão por todo mundo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Daqui a pouco você só vai receber o teu como. Enquanto você não recebe o teu como, vai do teu jeito, vivendo a tua vida, sendo a melhor versão que você pode ser de um filho de Deus. Nós não podemos limitar a pregação do evangelho ao nosso como. Porque no dia que eu pregar mal, no dia que eles cantarem mal, o evangelho precisa continuar sendo pregado. Por isso que o evangelho de Cristo Jesus não se limita a uma pessoa. Quando nós vamos ver lá no início do Novo Testamento, o evangelho sendo pregado por João Batista, aquele que ia à frente, abrindo o caminho, a voz no deserto, ele ia dizendo: arrependam-se, raça de víboras, porque chegou o reino dos céus, aquele que vem depois de mim, que eu não sou digno de desamarrar as suas sandálias. E esse que João estava pregando, chegou. E aí? Acabou o como de João. Entendeu? Acabou a missão de João. E aí então João é preso. E quando João é preso, ele é colocado na prisão. Os seus discípulos ficam perturbados, porque João está preso e João vai morrer. Mas João cumpriu a missão dele. Aquele ali era o como dele. Jesus veio na terra para perdoar os nossos pecados, para nos ensinar um estilo de vida, para ensinar como viver o evangelho dele na prática. O como de Jesus acabou. E ele foi levado aos céus. Se eu e você ainda estamos vivos, é porque a gente ainda precisa cumprir a nossa missão.
Eu não sei você, mas a minha oração todos os dias é para que eu possa morrer igual Paulo. Encerrei a carreira, eu completei a corrida. Será que essa semana que acabou, você pode terminar a semana dizendo isso? Eu completei a carreira, eu acabei a corrida, eu fiz tudo o que me foi proposto. Existe um chamado de Deus coletivo que é antes do individual, e é nisso que eu e você precisamos viver em nome de Jesus. Como eu queria que isso entrasse na sua cabeça. Se eu pudesse criar um buraco no teu crânio agora, assim, ter acesso ao seu cérebro, eu queria colocar isso lá dentro. Para de procurar o teu chamado e para de procurar o teu propósito. Ele já está revelado em Cristo Jesus. Vão por todo mundo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. É isso que nós somos chamados para fazer. É isso que Deus nos chamou para fazer. E aí talvez você vai dizer, mas e o meu trabalho? Deus não está te chamando para colocar uma mochila nas costas e sair por aí igual um nômade pregando? Prega o Evangelho no teu trabalho. Mas e a faculdade dos sonhos? Eu estou estudando há anos para entrar nessa faculdade, eu vou ter que largar tudo para seguir Jesus. Jesus pediu a faculdade? Se Ele não pediu, continua pregando o Evangelho, lá no cursinho. Consegue entender? Porque existem pessoas que Jesus chama, e esses que Jesus chama largam tudo e seguem. Mas tem pessoas que é uma grande convocação. Vão por todo mundo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Como eu e você precisamos entender isso aqui, meu irmão, minha irmã, de uma vez por todas. Porque Deus dá a todos nós diferentes dons e diferentes talentos. Lá em Efésios vai dizer que Deus fez uns para mestres, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres. Tudo isso são formas e métodos de como cumprir a grande missão, pregar o Evangelho. Deus chamou uns para cantar, Deus chamou outros para pregar, Deus chamou outros para recepcionar, Deus chamou outros para limpar, Deus chamou outros para servir, Deus chamou gente para fotografar, Deus chamou gente para filmar, Deus chamou gente para fazer o som, mas tudo isso é o como. No fim das contas, o que realmente importa é se o Evangelho está sendo pregado. Talvez Deus te chamou para ser o melhor vendedor, mas você só vai cumprir o teu propósito quando você pregar o Evangelho e não quando você bater a sua meta de vendas. Talvez Deus te chamou para ser o melhor empresário, você só vai cumprir o propósito quando você pregar o Evangelho na sua empresa e não quando você bater todas as suas metas. Você consegue entender que quando nós somos chamados por Deus, tudo está atrelado à pregação do Evangelho? Deus não me chamou para ser um pastor que fala bonito e que faz as pessoas chorarem. Deus me chamou para pregar o Evangelho. Deus não chamou os músicos dessa igreja para fazer boas músicas. Deus chamou para pregar o Evangelho. Como nós precisamos ter a consciência disso, gente? Todos nós somos chamados para pregar o Evangelho, enquanto Deus não entrega para você o teu como. Siga pregando o Evangelho da forma mais prática que você consegue. Uma outra coisa que... Meu Deus, é 9 horas já. Que hora que acabou o louvor, gente? Ô Murilo, a água tá gelada, hein? Parabéns. Cadê o Murilo? Obrigado, viu, Murilo? E é água mesmo, olha que incrível. Amém? Você entendeu isso? Você entendeu até aqui? Amém? Vamos para a palavra então? Eu quero trazer para você 3 formas práticas de você pregar o Evangelho. Antes de Deus entregar para você o seu como, existem formas práticas que todo dia você pode cumprir aquilo ali, a grande comissão, o grande chamado de Deus para nós. E eu queria que você anotasse tudo isso que vai ser dito. E de forma muito prática, eu queria que nós praticássemos isso. Colocássemos em prática isso todos os dias. Eu quero deixar para você 3 formas muito simples de nós pregarmos o Evangelho. E cada uma dessas formas tem um texto bíblico para você não pensar que eu estou falando coisa da minha cabeça. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33. Coloca lá para a gente ler, por favor.
A primeira forma que eu quero falar para você: você prega o evangelho com quem você anda. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33 diz assim: não se deixem enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Talvez você ouviu a sua mãe falando isso a vida toda. Talvez você ouviu a sua avó falando isso a vida toda. Talvez você ouviu os seus pais falando isso a vida toda. Eu estou aqui para lembrar você que você está pregando o evangelho através das pessoas com as quais você anda. Eu preciso fazer uma pergunta para você: com quem você tem andado? Quem tem caminhado perto de você? Quando você vai encaminhar uma mensagem no WhatsApp, quais são os primeiros contatos que aparecem? Quando você vai enviar um meme no direct, quais são os primeiros arrobas que aparecem? Essas são as pessoas que você tem andado. E mais do que isso, o que essas pessoas estão pregando através da vida delas? Porque nós vivemos em dias onde nós somos medidos pelas pessoas que nós andamos. Isso é algo consolidado e você não precisa mais chorar e pedir socorro e orar para o Senhor. Isso é algo consolidado da vida. Todo mundo é medido pelas pessoas que andam. Se estiver andando com o cracudo, você é cracudo. Se estiver andando com o rico, você é rico. Se estiver andando com o pobre, você é pobre. Se estiver andando com o feio, você é um pouco mais bonito do que os feios. Existe aquela máxima, deixa eu abrir um parênteses aqui para você, que quem é feio precisa andar com gente mais feia, porque dele se torna bonito no meio dos feios. Entendeu? Fica aqui essa dica para você que é feio. Estou seguindo essa dica aí. Cuidado com quem eu estou andando perto. Tipo, tu é um cara feio, daí eu estou andando contigo. O Felipe não tem cabelo, aí eu ando com ele porque, pô, olha ali, o cara tem cabelo. Entendeu? É fácil de se destacar no meio das pessoas. Como é importante, gente, nós termos a consciência e o cuidado das pessoas com as quais nós estamos andando e com as quais nós estamos caminhando. Deixa eu fazer uma pergunta bem rápida e presta atenção nisso. Quem aqui já se pegou fazendo alguma coisa que alguém que você anda muito faz? Quem já? Levanta a mão, confessa o seu pecado, confessa. Um jeito assim de estar apoiado na mesa, um jeito de falar, um jeito de responder, um jeito de mandar mensagem. Porque nós vamos nos tornando muito parecidos com quem a gente anda e isso é normal. Então, você não tem que começar a cuidar, meu Deus, eu não posso ser parecido com ele, meu Deus, eu não posso ser parecido com ele. Muda, larga ele e vai andar com gente que você pode ser parecida. Consegue entender isso? Os discípulos andavam com Jesus o dia todo e o tempo todo. Com quem eles iam se tornar parecidos? Com Jesus. Quando Jesus está lá para ser crucificado, está lá preso, Pedro está lá andando no meio das pessoas, como identificam Pedro? Você se veste como ele, você fala como ele, eu te vi com ele. É simples. Com quem a gente está se tornando mais parecido a cada dia que passa? E aqui existe algo muito importante, que nós somos chamados e convocados para andar com todos. Jesus pisou nessa terra e ele andou com todos, ele andou com a prostituta, ele andou com o ladrão, ele andou com o paralítico, ele andou com o cobrador de impostos, ele andou com todo mundo. Mas na proximidade dele, as pessoas com quem ele mais caminhava eram os seus discípulos, os 12. Dentro dos 12, quando ele se retirava sozinho, ele levava com ele Pedro, Tiago e João. E quando todos o abandonaram, só João não largou ele. Então não é para você chegar na empresa segunda-feira virando a cara para as pessoas. Não, a gente é chamado para andar com todos. Porque senão, para quem eu vou pregar o evangelho? Não é você chegar na faculdade e parar de conversar com todo mundo. Senão, para quem você vai pregar o evangelho? Senão, quem você vai influenciar? É o que eu sempre falo para os meninos. Qual é a função do sal dentro do saleiro? O sal precisa ser derramado sobre a terra, o sal precisa ser despejado sobre a terra. Porém, existem momentos que são os 12. Porém, existem momentos que dos 12 eu preciso escolher 3. E tem outros momentos que é só o Joãozinho. Vem cá, João. Deixa eu abrir meu coração para você. Com quem a gente tem andado, gente? Com quem a gente tem se sentado nas mesas? Quando você senta nas mesas com seus amigos, quais são os assuntos? Quais são os papos? Quais são as conversas? Vocês estão falando de ideias ou vocês estão falando de pessoas? Vocês estão tentando ajudar as pessoas ou vocês estão denegrindo a imagem das pessoas? Cuidado com quem você anda, hein? Tem gente que tem fama de fofoqueiro e nunca contou uma fofoca, mas só anda com fofoqueiro.
A gente precisa cuidar mais com quem a gente anda. A gente precisa cuidar mais quem são as pessoas que estão à nossa volta, quem são as pessoas que estão perto de nós. Será que essas pessoas celebram as nossas conquistas? Ou será que elas dizem, parabéns, Deus abençoe, como eu queria ter um desse. Pô, mas eu achei muito legal. Quem está andando perto de nós? E aí eu entro com você no segundo ponto prático de como nós podemos pregar o Evangelho, que é um que você faz todos os dias, todas as horas e todos os momentos. Provérbios capítulo 13, versículo 3, nós podemos pregar o Evangelho como a gente fala. Olha só o que diz Provérbios 13, 3. Meu Deus, isso aqui parece que foi escrito agora, para mim. Quem guarda a boca, guarda a vida, mas quem fala demais, acaba se arruinando. Cara, parece que o escritor estava com você no seu quarto hoje, e você pensando nisso. Quem aqui já precisou dar uma volta por algo que falou? Você já? Quem aqui precisou se desculpar e, meu Deus, por que eu falei isso, por que eu fiz isso, e aí tem que dar uma volta? Se arruinou por algo que falou. Sabe aquele negócio que as pessoas te falam e você fala assim, cara, eu vou te contar, mas não conta pra ninguém. E você está no meio da conversa, aquela coisa, não sei o que, pô, você viu que fulano, Deus do céu. Guarda a boca, em nome de Jesus, deixa a língua dentro da boca um pouquinho mais. A gente prega o Evangelho também como a gente fala, porque muito se fala hoje, e hoje em dia eu não digo para você nem somente com o que a gente fala, eu digo também sobre o que a gente digita. O que tem saído de nós? Porque nós somos chamados para ser sal e luz dessa terra, desse mundo. E a candeia não é feita para colocar embaixo da cama e ficar escondida. A candeia ela precisa ser colocada no lugar mais alto da casa para iluminar toda a casa. Só que a candeia, quando está em cima, no alto, no lugar mais importante da casa para iluminar toda a casa, ela chama atenção. Será que se Jesus te colocar hoje no lugar mais alto para você ser luz, você não vai acabar com tudo por causa da língua? Tem gente que acaba com família, tem gente que acaba com casamento, tem gente que acaba com empresa, tem gente que acaba com emprego, tem gente que acaba com igreja, por causa da língua, porque não consegue controlar a língua. Cuidado com o que você fala. Você está pregando o Evangelho através da forma com a qual você fala, e não é só sobre o que sai da boca, é como sai da boca, porque tem gente que está cheia de razão no que está falando, mas perde a razão no jeito que fala. Você já viu um discurso de alguém e você ficou pensando, cara, esse cara tem razão em tudo que ele está falando, só que ele está falando tudo errado. Essa pessoa até tem razão no jeito que ela, naquilo que ela está falando, mas a forma com a qual ela está expressando a sua ideia, ela está completamente errada. Pessoa grossa, pessoa mal educada, gente que não sabe falar com outras pessoas, porque palavras machucam, palavras ferem. E tem muita gente que fala, e depois, pô, cara, me perdoa, não sei o quê. Cara, eu vou te perdoar sim, porque eu sou crente, mas a minha vontade era te dar uma cadeirada. Porque pensa antes de falar, criatura. Porque às vezes a gente não raciocina antes de falar. Sabe, parece que vem aqui, daqui já vai para cá e já acaba com tudo. Pensa um pouco antes de falar. Raciocina, isso que está saindo da minha boca é construção ou é destruição? Isso que está saindo da minha boca é bênção ou é maldição? A palavra tem poder, isso aqui não é frase de mãe. Eu e você somos chamados por Cristo e temos o Espírito dele em nós, e quando nós falamos, as palavras que saem da nossa boca geram vida, mas tem gente usando as mesmas palavras para gerar morte. O que nós estamos falando, o que está saindo da nossa boca? Quem guarda a boca, guarda a vida. Tem gente se matando pelo que fala, e aí depois precisa dar uma volta, precisa se humilhar, precisa pedir perdão, precisa trocar de amigo, precisa trocar de casa, precisa trocar de rua, precisa trocar de igreja, precisa trocar de namorado, precisa trocar tudo, porque acabou com tudo, só pelo jeito que fala. Gente, vamos cuidar um pouco mais do jeito que a gente fala. As pessoas estão nos ouvindo, e será que elas estão vendo Cristo em nós? Esses dias, deixa eu contar uma experiência engraçada para você. A gente foi caminhar lá na Beira Rio e eu estava no banheiro. E aí eu falei para ele,
Será que eu conto, amor? Conto, né? Não tem problema. Todo mundo vai no banheiro aqui. Aí eu tava no banheiro, encostado na parede assim, esperando, aquele banheiro lá na Beira-Rio, esperando pra ir no banheiro. Um monte de gente fazendo o que se faz no banheiro. Aí chegou um cara assim atrás de mim, deu um tapinha nas costas. Pô, cara, tá pregando muito? Aí eu, meu Deus, no banheiro, uma hora dessa. Quem é essa pessoa? Aí, e tipo, tava ali parado, né? Não ia falar nada. Pô, te acompanho lá no Instagram, legal tuas pregações, teus cortes e tal. Pô, parabéns, hein? Não, fechou. Aí peguei e fui no mictório. Aí fiquei no mictório e o cara do meu lado. Pô, cara, eu sou criado na igreja, sabe? Aí eu, eu fiquei trocando ideia com o cara ali. E aí depois eu fiquei pensando nisso, eu falei, cara, olha onde o cara me achou, no banheiro da Beira-Rio, qual era a chance? Cara, as pessoas estão atrás de você, porque você é uma candeia do Senhor nessa terra, a tua luz está brilhando, só que você não está ligado nisso, as pessoas estão te vendo. Esses dias eu fui no posto e eu fui pagar uma conta, fui pagar o cartão, quando eu coloquei o cartão, a mulher falou, é débito ou crédito, pastor? Eu falei, pô, você... Aí você me quebra, porque as pessoas estão vendo a gente, Aí você quebra eu. Porque as pessoas estão nos vendo, as pessoas estão vendo a nós. Isso aqui que eu estou falando para você, não é um chamado poderoso do Senhor, revelador, e não sei o que, as pessoas te veem. Você coloca lá na bio do seu Instagram que você é cristão, que você é crente. Você coloca lá na bio do seu Instagram que você pertence a alguém, a um grupo, a uma equipe, a um chamado coletivo de Deus. Você precisa representar isso aqui. Esses dias... eu nem sabia que o Instagram notificava quando mencionam o arroba de alguma coisa na bio. E aí esses dias eu apliquei um filtro, eu entrei no Instagram do Tamo Junto, eu apliquei um filtro e aparece todo mundo que tem o arroba do Tamo Junto na bio. Começou a me dar medo. Porque essas pessoas estão representando o Tamo Junto. As pessoas que têm o arroba da igreja na bio. Começou a me dar medo. Porque essas pessoas estão representando a igreja. Mas eu estou falando de uma parcela mínima de pessoas. E o tanto de gente que sai por aí arrotando que é crente e dando na cara dos outros com a Bíblia que diz que prega. Jesus deve estar olhando agora e falando a mesma coisa. Eu estava olhando esses dias e chega a me dar arrepio. Porque nós estamos representando alguém que é muito maior do que nós. Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mas tem gente que não olha para Cristo. Tem gente que não olha para a igreja. Tem gente que o mais perto de Cristo que ela consegue chegar é em você, no banheiro da Beira-Rio, na copa do trabalho, na cantina da faculdade, parado no semáforo. Como a gente está pregando o evangelho para essas pessoas? Você consegue entender isso que eu estou falando ou eu estou viajando? E aí eu entro com você no último ponto, e o que é o mais importante, que é o que você faz. Você prega o evangelho com as coisas que você faz. Primeira Coríntios, capítulo 10, versículo 31, diz assim: assim quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. A gente falou sobre pregar o evangelho de algumas formas. A gente falou, por exemplo, sobre pregar o evangelho com aquilo que com quem a gente anda. E com quem a gente anda, as pessoas vêm. Mas uma hora a gente está com umas pessoas, outra hora a gente está com outras pessoas. A gente falou sobre pregar o evangelho com aquilo que a gente fala. Mas antes da gente falar, as pessoas veem o que a gente faz. Antes de você abrir a tua boca, as pessoas estão olhando para você e para aquilo que você faz. Existe uma máxima que diz que em 1,5 segundos as pessoas tiram uma conclusão sobre você. E se você está aqui, você sabe do que eu estou falando. Quem aqui já teve um amigo ou uma amiga que depois de uma amizade um pouco mais consolidada, você olhou para ele e falou: cara, te falar, achei que você era um ridículo. Você já teve algum amigo ou alguma amiga assim? Cara, antes de conversar contigo, achei que tu era horrível. Fala outras palavras assim de insultos. Mala é legal. Mala sem alça, né? Mala sem alça é mais legal ainda. Você já passou por isso, sim ou não? Já passou por isso?
Por quê? Porque tiraram um preconceito seu, ou você tirou um preconceito de alguém por aquilo que a pessoa faz. Esses dias eu vi me mandaram um negócio no Instagram. Ai, cara. Era assim, ó. Por que as pessoas te odeiam sem você falar nada? E a menina bem distraída com uma cara muito feia. Já passou por isso? Mas eu nem falei nada. Mas você já viu a tua cara quando você está distraído? Faz esse teste, pede para algum amigo ou para alguma amiga sua, fala assim, ó, quando eu estiver bem distraído, tira uma foto minha para eu ver como eu tô. Você está assim, ó. Aí as pessoas olham ali, é snob, é patricinha, é podre, é mala, é não sei o que, não sei o que. Porque antes da gente falar, a gente está fazendo alguma coisa. Por isso a gente precisa cuidar com o que a gente faz. O que você está fazendo, isso engrandece o nome de Jesus? Ou será que isso difama o nome de Jesus? As atitudes que você tem, sendo um cristão que é, ou que diz que é, elas fazem com que o nome de Jesus seja pregado, ou elas fazem com que o nome de Jesus seja envergonhado? Eu já ouvi gente falando, se for para ir na igreja que o fulano vai, eu não vou. Eu já ouvi gente falando, e falando sobre a nossa igreja. Se for para seguir o Jesus que o fulano segue, eu não quero. E eu repito para você o que eu falei antes, tem gente que o mais perto que vai chegar de Jesus é de você. Tem gente que o mais perto que vai chegar de Jesus, óbvio, antes de um encontro, antes de vir a um culto, antes de uma revelação, antes de tudo isso, tem gente que o mais perto que ela vai chegar de Jesus é perto de nós. E como nós estamos manifestando isso? Como nós estamos pregando isso? Através de quem a gente anda, através do que a gente fala, mas principalmente, gente, através daquilo que a gente faz, porque tem gente que tem um discurso maravilhoso, mas as atitudes são completamente o contrário. Tem gente que tem um discurso lindo e belo, e você pensa, eu queria me render para o Jesus dessa pessoa, porque olha o discurso dele, olha o discurso dela, mas na segunda-feira acaba com tudo, mas na segunda-feira não vive o Jesus que prega, mas na segunda-feira não vive o evangelho que diz que segue, mas na segunda-feira não faz a diferença na vida de ninguém. Meu irmão, minha irmã, Deus não está chamando gente com discurso bonito, Deus está chamando gente com uma vida exemplar. Deus não está chamando gente que sabe falar a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Deus está chamando gente que de segunda a sexta sabe se parecer com Jesus. Deus está chamando gente que sábado e domingo não deixa de se parecer com Jesus. Talvez você não tenha o discurso mais bonito, talvez você não tenha a fala mais eloquente, mas o jeito que você anda prega Jesus, mas o jeito que você se veste prega Jesus, mas o jeito que você trata as pessoas prega Jesus. Continue. A gente precisa de você. A gente precisa de gente que prega Jesus aonde um pastor não consegue entrar, aonde uma igreja não consegue entrar. A gente precisa de gente que fala de Jesus aonde a religião machucou, aonde a religião feriu, porque Jesus não é uma religião, Jesus é uma pessoa que veio, morreu e se entregou por nós, mas que ao terceiro dia ressuscitou, e ele disse, eis que eu vou preparar lugar, e eu voltarei, mas ele deixou uma missão, preguem o evangelho a todas as pessoas, quem crer e for batizado será salvo, e ele diz muito mais, os sinais acompanharão aqueles que creem. O que eu estou falando para você não é uma história, não é uma fantasia, é uma realidade, é um fato. A igreja só chegou aonde chegou, e eu não digo a instituição, eu digo a igreja de Cristo, o corpo de Cristo só chegou aonde chegou, porque pessoas não desistiram e não cansaram de pregar o evangelho. Porque pessoas penetraram o evangelho nos lugares mais difíceis da sociedade. Porque pessoas penetraram o evangelho nos corações mais duros da sociedade, mas nós servimos a um Deus que transforma coração de pedra em coração de carne. Nós servimos a um Deus que traz à existência as coisas que não existem como se já existissem. Nós servimos a um Deus que faz com que vales de ossos secos se tornem um exército. Nós servimos a um Deus que pode todas as coisas, e nessa noite Ele pode te tornar consciente do teu chamado e da tua missão. Eu vinha para cá e eu orava no carro, e a minha oração era que essa fosse uma noite de convocação, que essa fosse uma noite de chamado,
e que essa fosse uma noite de destino. Você não vai precisar tirar o teu tênis do pé e levantar ele para cima, porque não vai adiantar nada se na segunda-feira você não for para o seu trabalho determinado a cumprir a missão. Você não vai precisar fazer um curso, você não vai precisar assinar uma apostila, já está tudo escrito, é a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ela ensina como pregar o Evangelho, na vida, do jeito que você fala, com quem você anda, fazendo a diferença na vida dos indiferentes, sendo quem você é e sendo quem você foi criado para ser. No fim das contas, o que importa é se a gente está vivendo o nosso chamado coletivo. Às vezes eu entro em crise porque a gente vive muito em dias onde o que mais está importando é o chamado individual de cada um, mas o meu chamado não vai levar a gente para lugar nenhum se o cara lá na porta não entender o chamado dele e não receber as pessoas bem. O meu chamado não vai levar a gente para lugar nenhum se o pessoal do Alan não entender o chamado deles e eles adorarem com o coração, em espírito e em verdade, e não com performance. Eu posso acabar com tudo isso aqui se eu não entender que a base de uma boa mensagem é a palavra de Deus e não a palavra dos homens. Você consegue entender que o chamado individual pode acabar com tudo quando o chamado coletivo não está alinhado? Se nós trazermos isso para o meio empresarial, não adianta o vendedor sair igual um louco para vender, se o pós-venda não funciona, se a fabricação do produto não está sendo bem feita, se as coisas não acontecem. Deixa eu falar uma coisa para você, a vida é processo, a vida ela é processual. No Evangelho e no reino de Deus é da mesma forma. No Evangelho, o que realmente importa é se o corpo está unido e trabalhando junto. Quando nós vamos olhar lá em Apocalipse, e aqui eu termino com você, quando nós vamos olhar lá em Apocalipse, nós vamos ver João escrevendo algumas cartas, e ele escreve: ao anjo da igreja em Esmirna, escreva. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva. O que me chama a atenção nesse texto é que ele está escrevendo ao anjo da igreja, e o anjo da igreja, hoje, nós chamaríamos ele de pastor, de um líder, de alguém que está conduzindo aquelas pessoas, mas ele está escrevendo para a igreja. Contra vocês, porém, eu tenho isso, contra vocês, porém, eu tenho aquilo, e ele escreve todas essas cartas à igreja. Quando Paulo escreve as suas cartas, que nós vamos ler nas Escrituras, nós vamos ver carta aos Coríntios, carta aos Tessalonicenses, carta aos Efésios, carta à igreja de Filipos, o Novo Testamento, depois os Evangelhos são cartas, a maioria, a sua parte, a igrejas. Paulo trata sobre igreja, Paulo trata sobre corpo, porque desde aquele tempo sempre foi sobre a coletividade. Aos Coríntios ele vai falar sobre aqueles que falam em línguas. Ele diz: se você está falando em línguas e não tiver ninguém para interpretar, não fala, porque você só está causando loucura na cabeça das pessoas, porque ninguém está entendendo o que você está falando. É melhor então que profetize. Depois ele vai falar sobre o vinho. Ele diz: olha, cuidem com o vinho, porque na hora da ceia, na hora que a gente vai festejar, já está todo mundo bêbado. Cuidem com isso. E ele vai trazer vários exemplos, porque principalmente a igreja de Coríntios era uma igreja de muitos dons, de muitos talentos, mas eles estavam se perdendo ali dentro dos talentos. Ele diz: quando um se levantar para profetizar, levanta só um, o outro senta e deixa com que um profetiza, senão vai virar bagunça. Mas ele está escrevendo tudo sempre na coletividade. Você consegue entender isso que eu estou falando? Pode ter vários profetas, mas um senta e fica quieto e deixa que o outro vai falar. Você já imaginou se tivesse 4 pessoas aqui em cima dessa plataforma agora pregando? Você não ia estar entendendo nenhuma das 4. Por quê? Hoje é eu, amanhã é ele, depois de amanhã é ele, domingo é o Bispo Fernando, quarta-feira é o pastor. Por quê? Porque precisa existir ordem. Na individualidade nós estamos prestando o nosso serviço coletivo. Eu queria que você saísse daqui dessa noite entendendo que muito maior do que o teu chamado individual é o nosso chamado coletivo. O Evangelho e o reino de Deus não é sobre uma pessoa, é sobre as pessoas. Jesus não morreu por uma pessoa, Ele morreu por todas as pessoas. Quando Ele vier, o casamento do Cordeiro não vai ser com Pedro, vai ser com a noiva. E quem é a noiva? As pessoas.
Tudo é sobre as pessoas. O chamado que ele dá para a gente lá em Marcos é um chamado coletivo: vão por todo mundo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Eu queria que você saísse aqui dessa noite entendendo e tendo clareza sobre isso, que existe um chamado de Deus para você, existe um propósito de Deus para você. Pregue o evangelho a todas as pessoas. Cuidado com quem você anda, cuidado com o que você fala, cuidado com o que você faz, porque você está representando alguém, e esse alguém é Cristo Jesus. Quando ele nos chama de discípulos, o discípulo é aquele que se parece com o seu mestre. Discipular as pessoas é torná-las parecidas com. Por isso que eu não discipulo ninguém a mim, eu discipulo as pessoas a Cristo, porque senão vou ter um monte de gente parecida comigo, e eu cometo tanto de erro, que só eu sozinho já estou acabando com muita coisa, imagina um monte de gente igual a mim. Por isso que a gente precisa discipular as pessoas a Jesus, torná-las parecidas com Jesus.